Fala galera, Sargento Johnny aqui, mentor da plataforma StudyCards, professor lá, e estou hoje aqui para falar do tema estados de prontidão. Estados de prontidão. Para você que ainda não conhece esse material aqui nós chamamos de podcards, né? É nosso podcast da plataforma StudyCards. A nossa plataforma é uma plataforma de questões que trabalha aí com flashcards voltados para PMMG. Você que está estudando aí para todos os concursos internos ou concursos públicos da PM de Minas, pode contar conosco. Temos pacotes completos lá com questões no formato de flashcards para você estudar para as provas da PMMG. Bora pro tema de hoje? Antes disso, muito importante, quem ainda não segue nosso canal, se inscreve aí e dá like no vídeo. Esse tipo de coisa é muito importante para o nosso conteúdo atingir mais pessoas. Show de bola? Hoje o tema que a gente vai falar é de estados de prontidão. Estados de prontidão. Já falamos de preparo mental e é importante não confundir os estados de prontidão com o preparo mental. Como eu falei lá no preparo mental, ele é um conceito que envolve vários P's. É o processo de pré-visualizar possíveis situações e são várias palavras com a letra P. Já os estados de prontidão, você tem que linkar ele aí mentalmente com o conjunto de alterações fisiológicas e de funções mentais que vão influenciar na reação ao perigo. Os estados de prontidão, eles têm a ver com fatores subjetivos. Memoriza essa ideia. Salva isso aí na sua mente. Ó. Fatores subjetivos são os estados de prontidão. Cada um vai se colocar ou vai ter experiências que vão lhe colocar em alguma situação psicológica, mental, né, de um estado ali de preparo da mente, vai te colocar em algum dos estados de prontidão, que são o relaxado, o de atenção, o de alerta, o de alarme ou o de pânico. E é importante não confundir. O preparo mental é o ato de preparar a sua mentalidade, né? Preparar o seu psicológico, vamos assim dizer, para situações policiais. Enquanto que os estados de prontidão, eles já são classificados nesses, digamos, categorias, né? O relaxado, atenção, alerta, alarme e pânico. Tem as cores correspondentes a cada um, que também é muito importante, cobra muito em prova. Mas o principal é não confundir o conceito dos dois. Os estados de prontidão, lembra lá, são as cores, o atenção, o alerta e alarme, o relaxado e o pânico. Enquanto que o preparo mental é esse processo de pré-visualizar prováveis problemas, enfim. São conceitos diferentes que podem ser confundidos na hora da prova. Eles tentam muito, o CRS tenta muito confundir esses dois conceitos. E o que é importante? Os estados de prontidão são tão fundamentais quanto equipamentos e armamentos. Isso é uma frase que está lá no Manual Técnico Profissional, e essa frase, ela me dá medo, por causa do seguinte. Se eu falar para você assim que o preparo mental é tão fundamental quanto equipamentos e armamentos, eu não estou falando uma mentira. Eu não estou falando uma mentira. É fundamental o preparo mental também. Só que essa expressão tão fundamental quanto equipamento e armamento, ela se trata dos estados de prontidão. Dos estados de prontidão. Então, salva isso aí na sua memória. Os estados de prontidão são tão fundamentais quanto equipamentos e armamentos. Outro ponto aqui que chama atenção nesse tema, lá no manual, é que o estado de prontidão mais o domínio técnico mais o condicionamento físico, esses três itens, estado de prontidão, domínio técnico e o condicionamento físico, determinarão as condições de resposta do policial militar frente a alguma situação. Então, isso também é um conceito importante e pode ser confundido. Na prova pode colocar assim, o preparo mental mais o domínio técnico mais o condicionamento físico determinarão as condições de resposta do policial militar frente a uma ocorrência, uma situação de intervenção. E, novamente, de certa forma, isso talvez não estaria errado se você fizer uma analogia, um pensamento crítico, etc. Mas tem que pensar que esse somatório de três itens que determinam as condições de resposta não está no tema preparo mental, e sim está no tema estados de prontidão. Então fica vivo. Beleza? E agora vamos entrar para os estados de prontidão em si, que nós classificamos em cinco estados de prontidão, sendo que somente três
são previstos na atividade policial. Na atividade policial, você nunca quer estar relaxado na atividade policial, trabalhando. Você nunca vai estar relaxado e você nunca vai estar em pânico. Ou pelo menos, não é isso que a gente busca. Esses dois estados de prontidão são situações que a gente se encontra. Mas pensando no serviço, sempre a gente vai trabalhar pensando nos estados de atenção, alerta e alarme. Mas vamos na ordem. Qual que é o primeiro deles? É o relaxado. Depois, o estado de atenção, que corresponde à cor amarela. Depois, o estado de alerta, que corresponde à cor laranja. E depois, o estado de alarme, que corresponde à cor vermelha. E por último, o estado de pânico, que corresponde à cor preta. O estado relaxado, que é o primeiro, ele é importante, tem o seu papel e é muito fácil, em alguns aspectos, de confundi-lo com o estado de pânico. Então, por isso tem que ficar muito vivo. Por mais que você ache assim, não tem lógica. Relaxado é uma coisa completamente diferente do estado de pânico. Mas quando você para analisar a norma e o jeito que ela traz os pontos, escreve algumas frases, você pode confundir e achar que as características de um estão se referindo a outro. Então, fica vivo. O estado relaxado, ele é uma distração. Você, o policial militar, ele tem uma percepção errônea de ausência de perigo ou cansaço. Olha só, percepção errônea de ausência de perigo ou cansaço. Principalmente o cansaço, a gente pode imaginar que ele tem a ver com o pânico. E olha só, um ponto também que está no estado relaxado. Quando o policial militar está despreparado para um confronto. Olha só que Java isso aqui, ó. O despreparo para um confronto está previsto como um conceito dentro do estado relaxado. Se eu dissesse para você assim, um policial militar que está cansado, despreparado para um confronto, poderia te dar a impressão que eu estou falando do estado de pânico. Porque no pânico, o militar ele não está preparado para aquilo ali. E, inclusive, lá fala que o policial militar ele depara com uma situação para a qual ele não está preparado. Então, essa expressão não está preparado ou está despreparado para um eventual confronto, essa expressão meio que está nos dois conceitos, tanto do relaxado quanto do pânico. Aí, onde que é a chave? Onde que é o pulo do gato para você ficar esperto? No pânico, tem que haver deparado com uma situação. Então, no estado de pânico, o militar deparou com a situação que ele não estava preparado. E nisso ele entrou no estado de pânico. Enquanto que no estado relaxado, o policial está distraído, ele tem aquela percepção errônea da ausência de perigo, ou ele está cansado, e ele está ali naquele momento despreparado para um confronto. Entende? Tem diferença aí, é muito sutil, mas tem diferença. Então esses dois conceitos, fica vivo que eles podem ser confundidos na hora da prova. Mas voltando ao estado branco, o relaxado. O manual traz que na atividade operacional ou deslocamento paisano, o PM não deve estar no estado branco. Essa frase é muito sensível. Lê ela com cuidado e carinho. Ó. Na atividade operacional, não falou do administrativo, falou do operacional, ou deslocamento paisano, o PM não deve estar no estado branco. Se eu mudar essa frase e colocar assim, na atividade operacional ou deslocamento fardado, o PM não deve estar no estado branco. Se na pergunta tiver de acordo com os estritos termos do Manual Técnico Profissional 01, estaria errada essa frase que eu acabei de falar. Tudo bem que se você for fazer uma análise acurada, essa frase está correta, porque de certa forma engloba, né? Se o cara tá paisano, ele não deve estar no estado branco, fardado ainda menos. Só que nos estritos termos do manual, aqui fala que na atividade operacional ou deslocamento paisano, o PM não deve estar no estado branco. Ficar atento nisso que é muito importante. Na folga, é uma situação que o militar deve buscar estar no estado relaxado. Na folga, em ambientes controlados, até o manual traz que ele deve incentivar essa busca desse estado relaxado, deve se incentivar essa busca nos momentos de folga e em ambientes controlados. Até para prevenir, trazer ali um critério de prevenção para a saúde mental e, olha só que frase também legal, evitar a banalização da violência. Então, buscar o estado relaxado
enquanto está de folga ou em ambientes controlados, traz uma prevenção à saúde mental e evita a banalização da violência. Olha só que loucura. Por hoje, a gente vai ficar só aqui no estado relaxado. Então, vimos o conceito de estado de prontidão, vimos que ele é diferente do preparo mental. Falei um pouquinho dos principais tópicos que eu entendo são relevantes no conceito do estado de prontidão. Falei que o estado de prontidão, o domínio técnico, mais o condicionamento físico vão determinar as condições de resposta, né, do policial militar. E a gente falou um pouquinho do estado relaxado, não confundir ele com o estado de pânico. No próximo vídeo a gente troca mais uma ideia sobre os estados de prontidão. Valeu demais, galera, por acompanhar o nosso trabalho aqui. Lembrando que para quem não conhece nossos materiais, link tá aí no vídeo, só acessar lá StudyCards, www.studycards.com.br. Pacotes completos aí com questões para PMMG, para você usar em qualquer lugar, celular, tablet, computador, e otimizar o tempo de estudos, beleza? Valeu, um grande abraço para todo mundo, tamo junto.